Olá, meu amigo, tudo bom com você? Eu sou Marcelo Queiroz Amorim, criador do canal Floresta Apicultura Digital, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre as particularidades que aconteceram principalmente no vídeo 2 dessa série e no vídeo 5, durante esse processo de divisão pelo método X. E por que eu resolvi detalhar isso? Porque foram coisas bem pontual e que você só vai saber corrigir se você conhecer as fases de desenvolvimento de um ovo até ela chegar em uma rainha fecundada. E o método X as pessoas acham até um pouco complicado, porque você segue com 2 enxames junto até o 22º dia. E você só vai entender isso porque se você conhecer as fases. E hoje eu vou discutir um pouco sobre essas particularidades que aconteceram nesses vídeos, nessa série de vídeos, principalmente no vídeo 2 e vídeo 5. Então vai lá, assiste, isso é muito importante. E antes de eu dar continuidade aqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal, curte o vídeo, isso é muito importante para mim, para que a gente continue fazendo esse trabalho e que a gente possa dar a nossa contribuição para o desenvolvimento da apicultura. Bom, gente, foi o que aconteceu, né? Eu iniciei o processo de divisão desse enxame pelo método X e no primeiro dia eu separei o enxame, né? E subi quadros com ovos para cima e no caso foram 5 quadros, né? Que eu subi e com ovos e larvas principalmente, e o resto preenchi com cera. No de baixo ficou a rainha presa, né, apenas com a tela excluidora. Poderia ter colocado uma melgueira para garantir que elas iam puxar essas realeiras, mas eu já fiz divisão também utilizando a melgueira e algumas não puxam, então você tem que saber o que fazer quando isso acontece. E nesse caso, depois que eu iniciei esse processo de divisão, utilizando apenas a tela, né, e subindo o quadro com ovos e crias, e deixando a parte de baixo com a rainha, aonde a cera alveolada, se embaixo ela ficar do lado esquerdo, na de cima ela tem que ficar do lado direito. Basicamente foi isso que foi feito. E aí, né, depois que a gente começa a contar, vamos dizer assim, as fases, com 7 dias aproximadamente, eu fiz a revisão para eliminar realeiras. E aí adivinha o que foi que aconteceu? Se você assistiu o vídeo, né, do qual estou me referindo, no caso o segundo vídeo, você vai perceber que eu não encontrei realeiras. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei e subi mais um quadro com ovos e crias. E isso é muito importante, gente, porque você só vai fazer isso se você entender de fato o que é que você está fazendo. Porque como elas não puxaram realeiras depois de 7 dias, que é a fase de ovo e a fase de larva, elas não vão mais puxar. Então, eu subi esse quadro com ovos e é como se eu tivesse zerado. É como se eu estivesse iniciando todo o processo e começando a contar do zero. E essa foi a primeira particularidade, porque naquele momento, se eu não tivesse feito isso, ou melhor, elas não iam puxar realeiras, elas iam estocar mel em cima, mas como eu estava querendo dividir o enxame, eu fiz esse processo. Eu poderia também já ter separado o enxame nesse momento, né, no dia que eu subi, depois do 7º dia, mas eu queria seguir com 2 enxames, para não ficar com um enxame muito fraco. E nesse caso, eu comecei a contar de novo, né? E depois de 7 dias, fiz a revisão e aí, tudo ok. Tinha uma realeira, só que uma realeira muito fraquinha. E aí eu tinha a opção de eliminar e subir de novo, a ver se elas puxavam, mas eu não fiz isso. E foi o que eu fiz, eu continuei, né? Deixei. E depois de 22 dias, eu separei o enxame. E depois de 22 dias, né, já espera-se que tenha uma princesa ali dentro, prestes a começar a fazer o voo nupcial. E como eu não ia caçar ela, né, poderia nem encontrar,
eu apenas subi um quadro com ovos, para que, se caso não tivesse ali, no caso uma princesa, elas puxassem novamente. E aí, no dia que eu fui fazer a revisão para verificar se tinha postura da abelha rainha, adivinha o que era que tinha lá? Realeiras, né? Você vê, né, a importância de você conhecer essas etapas, esses processos. E aí, né, a partir de então, eu fiz apenas, eliminei, deixei apenas duas, as melhores. E aí sim, né, quando eu voltei para fazer a revisão, tinha postura. E aí é que entra a questão da importância da gente conhecer essas fases que eu tinha falado no vídeo 7 dessa série. Que no caso, né, são 3 dias de ovo, 5 dias de lava, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando assim 15 dias, 16 dias para o nascimento dessa princesa. E aí, né, depois desse período, é que entra aí um período que ela vai se preparar para começar a fazer o voo nupcial, que pode demorar algo em torno de 9 a 12 dias. Passado esse período de ela sendo fecundada, demorei mais 5 dias para ela começar a fazer a postura. E aqui eu finalizo, né, esse processo de divisão. O enxame, eu poderia até fazer outra revisão para mostrar para vocês, mas acredito que não é necessário. O enxame agora vai seguir normalmente. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Se vocês vão fazer divisão de enxame, busque conhecer por que vocês têm que fazer determinado manejo. E busquem saber ao longo dos dias que vão passar, depois que você iniciou o processo de divisão, o que é que está acontecendo com o enxame, para você compreender e para que você possa interferir caso seja necessário. No caso dessa divisão pelo método X, como você usa dois sobreninhos, né? Ou melhor, 2 ninhos, um com a tela excluidora e de preferência com uma melgueira, porque se o enxame for fraco ou por algum outro motivo, pode ser que usando só a tela elas não puxem as realeiras com tanta facilidade. Então isso é importante. Mas se o enxame for muito forte e você souber o que está fazendo, não tem nenhum problema, você pode fazer do mesmo jeito. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, a importância de a gente conhecer essas fases e pontuar essas fases dentro do manejo que eu fiz, de acordo com o método que eu estava utilizando no processo de divisão, que era o método em X. E foi bastante interessante, né, por conta dessas particularidades que ocorreram. E na prática, gente, é simplificar. Pode parecer que ficou um pouco complicado essa divisão, mas é só simplificar. Coloca a melgueira, puxar o realeiro, ok, vida que segue, revisão, elimina excesso de realeiras, depois de 22 dias separa e mais uma revisão depois de 35 dias, né, para garantir mesmo que se ali tiver rainha vai ter postura. Ok, gente? Então era isso aí, até a próxima, se inscreve no canal e vamos lá.